Olá, meus queridos ouvintes, olá, meus queridos Pontalcasters, que prazer estar aqui mais um sábado e mais um domingo com vocês. Pessoal, hoje eu estou assim, super feliz, porque eu trouxe para vocês um tema super importante e com uma pessoa mais importante ainda. Porque hoje eu trouxe a Tatiana Assis, gente. E hoje nós vamos falar de uma coisa tão linda, né, Tati? O amor é a força que move histórias, atravessa gerações e se reinventa em cada tempo. Ele pode ser doce ou doloroso, simples ou complexo, mas nunca deixa de ser humano. Ou pode deixar de ser humano também. Hoje, no Pontalcast, recebemos Tatiana Assis, terapeuta, formada em História, Direito, cursando Psicologia e está preparada para mergulhar nesse tema que atravessa a vida de todos nós. Como o amor é visto, vivido e transformado na sociedade. Tati, que prazer te receber aqui hoje. É um prazer imenso estar aqui com você, Otávio. Você sabe da minha admiração pela pessoa que você é. É recíproco, pode ter certeza. E o quanto que você desenvolveu, né? Através, eu tive a vivência da Unijovem com você. Sim. E depois disso, como que sua vida saltou. É verdade. E como que as coisas se transformaram positivamente. Mudou assim, né, Tati? E é um prazer imenso, mais uma vez, poder compartilhar com você e com a sociedade itabirana, né, um pouquinho do conhecimento. Nossa, eu fiquei muito feliz quando te recebi aqui, Tati. E, pessoal, pra quem não entendeu, vamos contextualizar o pessoal o que é a Unijovem. Então, pessoal, a Unijovem é um projeto em que eu participei, se eu não me engano, foi em 2020, 2021. Eu lembro que ele começou no meio da pandemia pro finalzinho. E foi um projeto que teve vários seminários, que todos traduzem a busca pela paz, seja a paz interior, a paz exterior e a paz em sociedade. E aí, dentro desses seminários, quem foi dar um seminário foi a Tati. E foi um dos seminários, gente, que eu mais gostei. Não é porque você tá aqui na minha frente, mas é porque, primeiramente, foi algo que eu nunca tinha visto na vida, Tati. E segundo, porque foi algo que me transformou. Mudou a minha história pela perspectiva que você trouxe pra mim. Pra quem não tá entendendo nada, gente, o seminário da Tati, cheguei lá e Tati pediu pra gente fazer um desenho. E eu fiz um desenho. Aí ela pegou o desenho, dobrou e começou a falar sobre mim a partir do desenho. E eu lembro muito, Tati, eu nunca vou esquecer da frase que você me falou. Você me falou que às vezes nem sempre é um caminho ou outro. Às vezes existe um caminho do meio. E aí aquilo fez tanto, mas tanto sentido na minha vida. E aí depois eu pergunto, como assim, Tati? Por meio do desenho? Mas é porque a Tati também é terapeuta holística e é especializada no inconsciente. E aí o desenho, ele traduz simbolicamente aquilo que está manifesto no inconsciente, porque o inconsciente é simbólico. Sim. Então, às vezes, a gente não consegue falar ou traduzir o que a gente está sentindo, as nossas emoções, ou os nossos bloqueios, nossos traumas. Mas quando a gente transpassa isso para um desenho, o desenho consegue mostrar o que está dentro da gente através do inconsciente. E a gente traduz isso, lê, né? A gente estuda muito para isso, e aí a gente consegue traduzir o que muitas vezes a gente não consegue expressar com palavras através de um desenho. Isso é muito utilizado também com criança, porque a criança ela não sabe traduzir. Sim. Né? Então, às vezes ela vai pro psicólogo ou para uma terapia, ela desenha. Por que ela desenha? Porque ali ela consegue pôr para fora aquilo que muitas vezes ela não consegue traduzir em palavras. Que legal. E aí a gente consegue saber o momento, o que tá passando, se tá triste, se tá alegre, se tá angustiado, se tem alguma dor emocional e como a pessoa tá lidando com aquilo, e que não é em palavras, mas em simbologia. Sim, isso é muito rico. Isso pra mim foi um outro universo. E aí isso abriu caminhos pra mim, essa leitura de inconsciente, porque abriu a minha mente, e também essa leitura de, às vezes, existir o caminho do meio. Mas é lindo. Mas hoje nós vamos falar sobre amor. Vamos lá. Esse tema que é tão importante na vida da gente. Eu acho que o amor se desdobra de tantas formas, desde quando a gente nasce, desde quando a gente se relaciona com alguém, desde quando a gente escolhe o caminho que vai seguir, e desde quando a gente morre. Então, e depois que a gente morre também, porque isso aí é subjetivo de cada um. Mas eu acredito que uma das únicas coisas que
tá na nossa alma. Isso aí vai de cada crença de cada um. Mas pra mim o amor não morre. Pra mim o amor transcende. Isso aí, Tati. Pra mim o amor é assim. Mas pra gente começar, sim, Tati, na sua visão, o que é o amor pra você? O amor é a energia mais poderosa do mundo. E Einstein já falava isso, né? Porque se existe uma energia que é capaz de transformar todas as coisas, é o amor. Só que o amor, como a gente vê hoje, ele talvez perde essa capacidade de transformação. Mas mesmo assim, o amor se transforma em tudo que existe de maior no mundo, quando é vivido em sua sutileza, plenitude e na permissão que a gente dá de vivenciar essa energia e esse sentimento, né? E essa emoção que é plena, quando é bem vivida. Que lindo, Tati. O amor, ele é esse desdobramento. Eu acho que, somando o que você falou, né? Eu acho que o amor é esse desdobramento, assim, dessa energia de mudança do mundo, esse poder. E o amor, eu acho muito interessante como que várias crenças se estereotipam um amor. É porque o amor é cultural, o amor é social, o amor é histórico e o amor é político. Sim. Então, cada época histórica, o amor é vivenciado de uma forma por causa exatamente dessa mudança sócio-histórica, entende? E da função do amor em cada período histórico. Então, hoje nós estamos vendo um amor mais fluídico, né? Mas devido à nossa sociedade, de como ela está sendo posta hoje. Mas, indiferente dessa concepção sócio-histórica, o amor mesmo, como emoção, como sentimento, e aí transcendendo um pouquinho como energia, ele ultrapassa simplesmente uma questão cultural. Entende? E aí, só que será que a gente consegue ver isso? Será que a gente consegue, nesse momento histórico, sentir isso? Essa que é a questão, talvez. Entender, talvez, também, né? O amor. Exato. E aí, primeiro, Tati, eu gostaria que você explicasse. O amor é só um ou existem tipos de amor? Existem muitas linguagens de amor, né? Porque somos seres subjetivos que sentimos e vivenciamos de forma diferente. Então, para você, a linguagem de amor pode ser uma linguagem assim de ato de fazer. Então, eu demonstro amor quando eu faço uma comida, ou quando eu compro um presente, ou quando eu sei que a pessoa gosta de alguma coisa e eu faço aquilo. Isso é um ato. Então, é um tipo de amor. Outra linguagem de amor é o afeto mesmo. Um abraço, um beijo, carinho, bom dia, boa tarde, como vai você? Você está bem hoje? Isso é uma outra linguagem de amor. Então, existem linguagens de amor e que cada um manifesta uma ou mais linguagem. E aí é o difícil do amor, porque às vezes nós queremos que o outro manifeste a nossa linguagem de amor, aquilo que a gente entende como amor. Isso que é o difícil, né? Exato, isso é bem difícil. Porque às vezes as pessoas amam a gente, mas eu acho que a necessidade do ser humano é ser amado da forma em que ele se sente amado. Exato. Por exemplo, eu me sinto amado quando eu... Por exemplo, eu não faço muita questão de presentes e de coisas físicas, tá? Nem eu. Essa não é uma forma de me sentir amado. Mas eu me sinto amado quando a pessoa se dispõe um tempo a mim. Quando a pessoa tem ações, tipo assim, por exemplo, que são subjetivas dela. Que, por exemplo, sei lá, uma pessoa viajar pra me ver. Nossa, né? Essa é uma forma em que eu me sinto amado. Sim. Palavras também, eu me sinto muito amado por meio de palavras. Te amo, você está bonito hoje, eu gostei disso que você fez. Mas tem gente que não se sente amada assim. Eu me sinto amada nas pequeninas coisas, sabe? Pra mim, as pequenas coisas, ela tem um sentido, um significado muito grande. Muito bonito. A escuta, o acolhimento, se importar num dia difícil, de falar assim, o que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? Sim. Então, pra mim, eu me sinto amada no acolhimento, no ato de serviço
e nessa importância que existe das pequenas coisas. Gente, que coisa melhor do mundo você levantar de manhã com sinceridade, alguém te abraçar, te dar um beijo, um beijinho e falar assim, bom dia, meu amor. É lindo isso. Né? Sim. Então, pra mim... Dá até uma força pra seguir o dia. Exato, dá uma força pra seguir o dia. E você levantar o dia. E muito mais aquele dia que você sabe que você não tá bem. A pessoa sabe que você não tá bem. E ela ainda, com todo afeto e carinho, te acolhe e faz isso. A vida que levantou cinza fica rosa. É verdade, verdade. Né? Pra mim, é a forma que eu sou acolhida no amor. Eu também. E Tati, como que você acha que a gente pode um pouco vencer esse estigma? Porque eu acho que hoje muitas relações, sejam elas de mãe para filho, ou de namorado para namorada, para namorado, acabam e tem muitos atritos por causa disso. Porque a pessoa ama, mas não ama da forma em que a pessoa se sente amada. Primeira coisa, eu acho que na sociedade está faltando diálogo. Sim. É o espaço para que o outro possa manifestar como ele entende o amor e como ele gostaria de viver o amor, entende? O ser humano ultimamente, ele quer viver tudo rápido, intensamente, e ele atropela o básico, ele atropela o que é necessário para a gente construir um amor saudável, um relacionamento saudável. Então, primeiramente, o diálogo. Expressar aquilo que faz ou que não faz sentido, aquilo que machuca ou não machuca, o limite, até aqui eu suporto, até aqui eu não aguento emocionalmente, eu não tenho estrutura. Se a gente começa pelo diálogo, a gente já começa a entender como que o outro funciona e o outro vai entender como a gente funciona e aí a gente vai criar um meio termo, porque tudo é um meio termo, caminho do meio, como a gente começou, né? Sim. Não é a minha verdade ou a verdade do outro, não é o meu amor ou o amor do outro, mas vai existir uma outra forma de amar que vai ser o nós. Tanto em relacionamento entre casais, seja eles quais forem, ou entre mãe e filhos, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, entre os amigos. Não é a minha verdade, mas também não pode ser somente a verdade do outro. Mas como que a gente vai saber disso? Como a gente vai saber esse amor que vai ser construído, porque é construído, se a gente não conversa sobre isso? Se a gente não se conhece para expressar e como a gente não dá permissão para o outro se expressar. Sim. Não há amor nessa... Né? Pode até existir, mas um amor tóxico, porque aí predomina só a vontade de um. Verdade. E aí começam as brigas. Aí começa as brigas, aí começa a imposição, a violência que a gente vê muito, né? Por quê? Porque não há respeito da diferença nem escuta. Sim. E hoje, Tati, uma coisa que eu vejo muito também, paralelo a isso, são como as pessoas criaram traumas por causa do amor e como as pessoas deixam esses antigos traumas fazerem, como eu posso dizer, interferirem nos novos relacionamentos. Isso pode atrapalhar, Tati? Como que a gente pode melhorar isso? Primeiro o seguinte, o amor é risco. É um risco, né? Não há como amar. Você não vai começar. Aí a gente tá falando mais de um relacionamento entre casais, Sim. Né? Não tem como você amar e não correr o risco de sofrer. Sim. Porque amor também é dor. Sim. E não tem como evitar a dor no amor. Eu acho que a primeira coisa... As pessoas querem amar, esse amor romântico começou ali na modernidade, como se o amor fosse somente uma coisa positiva e que não tivesse que superar nada, que não tivesse que enfrentar nada, que fosse, só coisas assim... Lindas, perfeitas, maravilhosas. Gente, nenhum ser humano consegue ter uma vida perfeita. Nenhum ser humano consegue viver sem problemas ou resolver coisas, que eu nem vou falar problemas, porque às vezes problema é uma palavra complexa, porque às vezes a gente tem desafios. Sim. Que a gente considera como problemas, são apenas desafios, e depois a gente também tem problemas, a gente tem problemas muito sérios que a gente vai enfrentar ao longo da vida, mas a questão toda vincula a isso. Como que eu vou viver um amor se eu coloco na cabeça que só existe o amor que floresce, que é positivo, que não existe nada ruim? O amor, ele é uma construção. De novo, eu vou voltar para esse ponto. O amor é uma construção.
a gente constrói. Vamos pensar numa construção física, uma casa. Desde o alicerce, você vai ter que trazer areia, tijolo, você vai ter que perfurar, você vai ter que fazer a base. Uma construção, né, de uma casa, ela é uma coisa fácil? Não. Nossa, ele leva tempo. E leva tempo. O amor vai ser fácil, então? Não. Isso quando você não tem que quebrar as paredes e refazê-las de novo. Reinventar a casa de novo. O amor é a mesma coisa. Sim. Entende? O amor, às vezes você vai ter que construir ele todo e depois de um tempo você vai ter que reformar ele de novo. É verdade. Né? Pra poder vivenciá-lo. Então, a primeira coisa é as pessoas entenderem isso, porque as pessoas vão na ilusão de que o amor não tem construção, é fácil. A paixão, ela é fácil, né, gente? Vamos falar, a paixão verdade. é muito fácil. A paixão, você fica cego, surdo, mudo. Verdade. Você não vê nada, você não sente nada. Mas depois que passa ali o período da paixão, de 6 meses a 1 ano, a realidade cai. E aí as pessoas não querem enfrentar essa realidade. Nem a sua própria dor, porque o relacionamento ele traz à tona as nossas próprias dores. Verdade. Nem a dor do outro. E aí frustra. Eu acho que o maior problema do amor que traz trauma de alguns é a frustração. Por quê? Porque eu construí na minha cabeça, no meu imaginário, uma coisa perfeita. E aí, quando não é perfeito, eu desmorono e o relacionamento acaba. E gera uma frustração de que nada dá certo na vida. Sim. E tem um outro lado, né? Aí já é os que são mais sérios. A violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual. Aí, de fato, é um trauma, né? E que muitas vezes quem está vivenciando nem consegue entender que está vivenciando. E quando consegue entender, não consegue sair, porque é um mecanismo muito difícil. O trauma é um mecanismo difícil. Aí as pessoas falam, não, mas por que ela aceitou ser violentada? Ela não aceitou ser violentada, ou ele aceitou ser violentado. Existe muito mecanismo que faz a pessoa não ter condições de sair desse amor tóxico, dessa violência. E aí ela precisa de ajuda terapêutica, né? Ela precisa de alguém que a ajude a entender esse processo, que às vezes começa na infância, vendo os pais se agredirem, é um exemplo, e ela cresceu naturalizando aquilo, e quando ela casa ou ele casa, ele continua vivenciando aquilo e não tem força para sair, porque o nosso cérebro aprende muito por como a gente vê a vida. Sim. Então, é fácil da gente julgar. É muito fácil, né? julgar. É muito fácil julgar. Mas ninguém fica na dor porque gosta da dor. Entende? Sim. Existe um motivo para a pessoa estar ali naquele amor que dói. Existe. E nem sempre a pessoa tem condição de sair daquilo, porque ela precisa de ajuda. E aí é muito traumático. Então aí a pessoa precisa, de fato, de um tempo para se reestruturar, ressignificar, tratar mesmo, né? E ter a condição de tentar de novo um novo relacionamento. Então, existe muita coisa a ser observada. Sim. Agora, muitas vezes a pessoa se frustra por esse amor romântico criado na imaginação dele, da pessoa, e aí ela se fecha por esse nível de frustração. Aí é uma coisa de talvez maturidade mesmo, de conversas como esse podcast, porque a gente precisa de conversar sobre essas coisas. Com certeza. Né? Frustrar vai. Faz parte, né? Mesmo que você viva a vida inteira com a mesma pessoa, você vai frustrar muitas vezes. Sim. Vai se sentir magoado muitas vezes. É verdade. Tá? Não existe esse amor que você vai viver a vida inteira em plenitude. Lindo, romântico. Não. Cheio de flores. Não mesmo. Não existe Não isso. existe, né? E aí essas conversas, igual esse podcast, é interessante para as pessoas entenderem assim. O que é um amor saudável? Eu acho que a nossa pergunta talvez seria essa. Sim. Né? Sim. O que é um amor saudável? É aquele em que você possa existir e o outro possa existir, mas que ao mesmo tempo cria um lugar
em que você não tenha medo da sua existência. Eu fui muito na existência, mas vou explicar. Olha, eu tenho a minha linguagem de amor e você tem a sua linguagem de amor. Você, enquanto pessoa, tem que existir na sua linguagem e eu tenho que existir na minha linguagem. Mas, ao mesmo tempo, voltando lá no nós, a gente tem que criar uma outra linguagem no qual você se sinta confortável e eu possa me sentir confortável. Não que não vai existir problema nisso, que vai existir muitos. Primeiro, são pessoas com culturas familiares diferentes, com linguagens de amor diferentes. Se você tentar impor a sua linguagem, é tóxico. Se eu tentar impor a minha linguagem, é tóxico. Mas eu não posso anular como eu sinto confortável no mundo, só para te satisfazer. E você não pode se anular para me satisfazer. Mas então, aí ficou muito difícil aí. Não é tão difícil quanto parece, desde que existe esse espaço de construção. E eu acho que é isso que falta hoje, esse lugar em que os dois possam existir, mas ao mesmo tempo os dois possam construir, entendendo que vão passar por muitos desafios. Sim. Que lindo, Tati. Que lindo. Que aula. E eu entendi uma coisa. Eu acho que pra começar tudo é entender que não é perfeito. E não é um amor de novela. E nunca vai ser. Porque foi o que você disse. Acho que, pelo que a gente conversou, que é o princípio de tudo, é entender que não vai ser, nunca vai ser perfeito. Não. Nós somos perfeitos? Nunca. Senão nem estaríamos aqui. Não. Como eu fico brincando, a gente estaria no planetinha melhor. Ô, Tati, eu quero ir para um breve comercial, mas já a gente volta. Combinado. E os nossos ouvintes ficam ligadinhos aí, porque hoje o tema tá bonito demais. E a gente volta com um quadro que eu amo, Tati, que é o Pontal Responde, que é onde as pessoas mandam perguntas pra gente. Então, bora conversar com o povo já já. Bora. Até breve. Voltando agora no Pontalcast, hoje nós estamos com Tatiane Assis. Ela que é formada em História, Direito, Psicologia, especializada na terapia do inconsciente. No inconsciente, né, Tati? Inconsciente, terapia holística do inconsciente. Terapia holística do inconsciente. E nós estamos falando hoje sobre amor, sobre esse tema maravilhoso. E agora eu quero abrir o Pontal Responde. Tati, o Pontal Responde é um quadro onde os nossos ouvintes mandam perguntas para nós e a gente conversa sobre o tema. Sim. Tá? Tudo bem. E lembrando que se você aí quer a sua pergunta respondida no quadro Pontal Responde, manda pra gente pelo WhatsApp, o nosso Pontalfone, o Pontal WhatsApp, ou então no nosso Instagram. Fica ligadinho lá que a gente anuncia os podcasts e você pode mandar a sua pergunta. Hoje, Tati, a primeira pergunta é do João. Ele tem 27 anos e disse: eu sempre coloco o outro em primeiro lugar e me sinto esquecido. Como encontrar equilíbrio entre amar e me amar? Nossa, pergunta complexa, né? Complexa. Primeiro, eu acho que para você se amar, você tem que se autoconhecer. Não tem como ter auto-amor sem passar por um autoconhecimento. Sim. Como você vai entender qual é a sua linguagem de amor? O que você precisa? O que faz sentido? O que não faz sentido? O que te agride? Se você não procurar essa ajuda do autoconhecimento. Através de terapia, de leitura, né? Então, assim, primeira coisa. Aí, quando você se conhece, você entende que você não precisa o tempo todo agradar o outro para se sentir amado. Porque quando a gente agrada o outro o tempo todo, é porque a gente tem medo desse amor. A gente tem medo da consequência da perda dessa pessoa. Então, eu faço tudo pela pessoa para que eu não possa perdê-la, para que eu não possa sofrer, e aí eu me anulo. Então, anulo porque existe uma dor. Entende? As nossas ações, nosso comportamento, ele existe por um motivo. Então, quando o outro é mais importante, existe um porquê para ele ser. E esse porquê está dentro de nós. Não é sobre o outro, é sobre a gente. Então, comece aí pelo autoconhecimento, que aí as coisas vão começar a mudar. Vão começar a se alinhar, né? Isso. Legal demais, João.
Agora é a da Carla. Ela tem 35 anos, Tati. Ela me perguntou: como lidar com o medo de se entregar ao amor depois de ter sofrido em relacionamentos passados? Primeiro, tem um tempo de superação, né? A gente passa por um relacionamento tóxico, ou que talvez nem foi tão tóxico, mas foi uma perda. E todo fim de relacionamento é um luto. A gente não para pra pensar nisso, né? A gente pensa que luto é somente aquilo quando a gente perde uma pessoa, quando ela morre. Mas o fim de um relacionamento é um processo de luto também. Sim. Então a gente precisa desse tempo de passar pelo luto, e o luto vai transformar a gente. E aí, passou o processo do luto, a gente já conseguiu superar esse luto. E aí, bom, o que deu certo e o que deu errado no outro relacionamento? Por que eu sofri? O que eu posso fazer para me melhorar enquanto pessoa de novo, para que eu possa relacionar? Qual é o tipo de pessoa que faz sentido para mim? Porque se a gente não sabe o que quer, qualquer coisa é válida. É verdade. E aí que é o problema. E aí a gente tende a repetir o mesmo padrão. Então a gente tende no próximo relacionamento puxar uma pessoa parecida que foi do passado. E aí os problemas são os mesmos, porque nós não mudamos nada, a gente tende a puxar o outro que é parecido, e aí a gente vai frustrar de novo e vira de novo essa bola de neve. Né? Então, para a pessoa que terminou um relacionamento, tá com medo de relacionar novamente, ela primeiro tem a paciência do tempo, não sair embolando uma coisa na outra. Sim. Segundo, ela tentar analisar quais foram os motivos que levaram ao término e o que ela, enquanto pessoa, pode fazer para melhorar isso. E terceiro, se você não tentar novamente, como que você vai superar o medo e como que você vai conseguir realizar aquilo que seu coração deseja? Verdade. É aquele ditado assim, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, e o que der... Nunca, a gente troca a bicicleta, a gente troca o pneu com a bicicleta andando. Mas às vezes é necessário dar paradinha para trocar o pneu, até porque esse tempo de superação e da passagem do luto é necessário. Sim. Mas depois que começou a andar, mesmo devagarzinho, vai andar, vai se permitir. Sim. Porque mesmo a gente tendo uma tendência do mesmo padrão, nenhuma história é igual à outra. Somos seres, cada um, eu sou uma hoje, no momento histórico agora, no presente. Amanhã essa Tati já não pode ser a mesma mais. Já é outra. E o outro também vai ser diferente, porque ele passou por coisas que o transformou, talvez tanto positivamente quanto negativamente. Então, se eu acredito que eu sempre vou viver a mesma história, eu vou ficar paralisado mesmo e nunca vou dar a chance de fazer o novo acontecer. Nossa, isso é muito rico, Tati. Riquíssimo. Agora, Tati, para fechar o nosso Pontual Responde de hoje, a Luana, ela tem 19 anos. Ela escreveu: na minha geração, o amor parece muito ligado às redes sociais. Isso atrapalha ou ajuda na construção de vínculos verdadeiros? No meu entendimento, e existe, né, vários autores que falam sobre isso, né, a sociedade líquida, a sociedade da performance. Assim, primeiro, o mundo da internet não é um mundo real. Não é um mundo real. É quem que posta, que levantou triste, que está angustiado, ou que está depressivo, ou que teve uma crise de pânico. Ninguém. Não, ninguém. No mundo das redes sociais existe essa performance de um mundo perfeito, lindo e feliz, onde que a pessoa só come nos melhores lugares, faz academia, só sorri, que não tem problema nenhum. E aí, como que no meios sociais, né, nas redes sociais, a gente não vive a realidade? Como que a gente vai ter um relacionamento, um amor saudável sem estar na realidade? Na psicologia tem uma premissa que eu gosto muito e assim, não vou entrar nela, mas o que é ter uma mente saudável? É viver na realidade.
O que é uma mente que não está saudável? É quando ela cria uma falsa realidade e vive dela como real. Então, se você está no meio das redes sociais e apaixona por uma pessoa que está postando somente esse mundo lindo e maravilhoso, quando você for para a realidade, você vai dar conta dela? Não. Não vai. E como que vai ter um amor ou um relacionamento saudável se sua mente já colocou na cabeça que aquela pessoa é a pessoa, se apaixonou por uma ilusão? É verdade. Você não apaixonou por uma coisa real. Você não apaixonou por uma pessoa que chora, que tem problema, que tem... acorda de manhã, às vezes tristinho, mas chega no final do dia, tá bem, né? Que tá sorrindo, mas por dentro tá triste. Que é uma pessoa calma, mas de vez em quando ela fica estressada, nervosa e estoura, porque todo mundo tem oscilação. Você criou uma pessoa perfeita, apaixonou por essa pessoa perfeita, e na hora que for a realidade, você não vai dar conta dela. Então, conhecer nas redes sociais, é lógico que é o caminho que nós temos hoje muitas vezes, né? Mas sabendo que a construção de fato vai estar na realidade, vai estar no aqui e agora, vai estar no enfrentamento de todos os dias. Entende? Sim. E aí sim. Agora, se fica na ilusão, se fica... Aí vamos dizer, muito pior, ou é menos... não é saudável. Entendi, Tati. Entendi. Então, para uma menina de 19 anos, né? O que a gente tem para dizer para ela? Olha, se hoje as pessoas se conhecem mais pelas redes sociais, ok. Mas se permita conhecer essa pessoa. Entenda que ali, o que ela está mostrando é só um pedaço da vida dela, que não é a vida dela como um todo. E aí, conheça o todo. Não tenha pressa. Vá vivenciar a vida. Vai se permitir. E aí sim você vai entender se é pra você ou não. Entendi. Nossa, acho que a Luana, depois dessa, acho que ela vai seguir um rumo bom. Ai, Tati, muito bom esse podcast. Que por mais pessoas assim igual você. Não estou falando isso não é porque acabou não, tá? Tem mais perguntas. Tô falando isso é porque é muito bom te ouvir, gente. Acho que o pessoal de casa vai, assim, desmistificar o amor, assim como eu estou desmistificando. É muito lindo. Mas, Tati, a gente, olhando para os tempos antigos, como o amor era vivido e reconhecido nas relações humanas, o que você pode falar um pouco pra gente dessa contraposição entre o amor antigo e o amor de hoje? Vamos pensar o seguinte. Eu vou começar um pouquinho em tempos históricos, mas bem brevemente. Na história antiga, o amor, ele era uma construção mesmo política e religiosa. Então, as pessoas casavam não porque ela tinha amor. Elas casavam por uma construção social de unir pessoas para que esse patrimônio, para que esse nome, para que essa linhagem fosse perpetuada. Sim. Certo? Certo. Então, duas famílias, nem eram as pessoas que decidiam. A gente vê isso muito nos filmes, aí fica fácil da gente entender. Meu pai, minha mãe, decidia que eu ia casar com fulano porque era uma boa família. Então, tinha essa questão de uma boa família. Essa boa família era uma condição para aumentar o patrimônio, para manter a ordem, né, das classes sociais. Então, dificilmente, na Idade Antiga, por exemplo, um branco casaria com um negro. Sim. Né? Uhum. Ou uma pessoa rica casaria com uma pessoa pobre. Entende? Geralmente era da mesma classe social, né, ou da mesma casta social, para que mantenha essa ordem social, política, econômica. Então, não existia o direito de, livremente, eu poder escolher a quem amar. E aí, vai para a Idade Média, também existe essa questão religiosa e política, mas existe um amor mais cortês. Então, mais de conquista, né? Que aí vem até as músicas, os trovadores, e cantam bastante esse lugar, né? Do amor que sofre, do amor que conquista. Mas mesmo assim ainda prevalece essa ordem de classe, essa ordem
econômica e política, né? Mas ainda já existe uma quebrazinha menos rígida de poder existir um amor aí que eu pelo menos possa conquistar, mesmo que é muito mais do campo ideológico do que do campo real. Uhum. Chega a modernidade, vem o amor romântico, né? Aquele que nada sofre, que a gente já disse sobre ele, aquele perfeito. Sim. A construção do amor romântico veio na modernidade. Então, eu vou viver a coisa mais linda do mundo, filme hollywoodiano, né? Então, tudo é perfeito e no final tudo é flor. E que é uma construção interessante, porque ela quebra esse amor mais frio da Idade Antiga, né? Esse amor também frio, mais cortês da Idade Média. E agora existe um amor que expande todas as coisas. Mas ele não é real. Não é real. E aí vem a gente no século 20 e 21, que começa a quebrar tudo isso. Porque começa, e depois do iluminismo, o ser começa a ser o centro, né, de todas as coisas. Sim. Então, o homem, ele pode existir, o antropocentrismo. Então, aí ele começa a existir, aí ele começa a ter o direito de escolher. Ele tem o direito de poder, olha, tá, minha família quer isso, mas não é isso que eu quero, não é isso que faz sentido pra mim. Ainda alguns cedem, outros não, começa esse questionamento, porque eu existo. O homem começa a existir mesmo depois do iluminismo, né? Depois do Renascimento. E aí, só que, por um tempo, esse amor ficou mais firme, porque existia uma sociedade em que a família era uma coisa muito importante, essa construção familiar, que veio mais ou menos até a geração dos nossos pais. Pelo menos dos meus pais, eu tenho 43 anos, né? Onde tinha a persistência do ficar, tinha a resiliência de passar pelas dificuldades junto, mas também tinha uma violência muito grande contra a mulher. Aí veio a Revolução Feminina. E nessa Revolução Feminina, a mulher não aceitou mais vivenciar essa subordinação do amor. E começou a quebrar e modificar os tipos de amor. Vieram os amores homoafetivos, as diferentes estruturas de casamento, de família. E isso foi ótimo. Eu acho isso fantástico, mas ao mesmo tempo trouxe uma fluidez muito grande. As coisas ficaram muito rápido, igual nas redes sociais. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E aí se perdeu a construção do amor que veio com a modernidade, né? Veio com o romantismo, veio com a centralização do ser humano, com a capacidade dele poder sentir e amar da forma que faz sentido para ele. E tudo isso acabou a gente vivendo no que nós estamos vivendo hoje. Mas, historicamente, o amor é uma construção social histórica, política e também subjetiva. Que legal, Tati. Interessantíssimo que você trouxe. Que o amor antes era uma coisa social, política. Nossa, super interessante. Histórico, bem histórico. E eu acho que a partir disso a gente pode entender o que a gente está vivendo hoje. Tem uma frase muito importante que eu ouvi uma vez, não lembro de onde, mas fala: quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Exato. Então eu acho que é super importante entender o nosso passado para a gente construir o nosso presente, tendo uma referência do passado como ou algo. O que a gente pode pegar como referência desse passado, né? Muita coisa. Primeiro, eu acho que ter um amor romântico não é exagero, é extremamente importante. Sim. Ter essa construção da família, seja ela qual estrutura for, né? É muito importante, essa permanência da família. Também é importante essa subjetividade e esse respeito ao sentir, ao existir do homem. Mas eu acho que o que a gente pode pegar do passado, e que eu acho que está faltando hoje, é exatamente a construção. É a persistência. Sim. É não desistir por qualquer coisa, ou no primeiro obstáculo, entende? Porque vão existir. E o amor mais bonito é aquele que é construído e permanece mesmo nas dificuldades e torna o amor saudável. Que lindo. Acho que a palavra-chave de hoje é construção. Construção. Eu amei a analogia que a gente fez com uma casa. Eu acho que todos os que estão ouvindo esse podcast podem entender assim, para ficar mais fácil, mais palpável, que o amor é como se fosse a construção de uma casa.
Eu amei. Mas, Tati, hoje a gente tá falando sobre diversos tipos de amor, né? Romântico, próprio, livre, platônico. Você acham que essas classificações ajudam a gente a compreender ou elas limitam o amor? Bom, eu acho que todo conhecimento é válido. Eu sou suspeita para falar isso, né? Verdade. Mas o conhecimento ele não pode ser posto. O que é isso? Eu leio uma coisa e eu acredito que aquilo é a verdade absoluta. Tem que ter um senso crítico e tem que ter um autoconhecimento para eu jogar para a minha realidade e para a realidade do outro. O amor platônico, né? É aquele amor que você sente ele, muitas vezes você nem expressa e o outro não corresponde. Às vezes não corresponde porque não sabe, às vezes não corresponde porque não tem o mesmo sentimento por a gente. Mas o amor platônico, ele é ruim mesmo? Será? Ou é uma forma de você se autoconhecer e entender por que você está no amor platônico, aprender habilidades para superar isso e encontrar uma pessoa que você possa multiplicar e ser compartilhado. É um ótimo ponto de vista. É um ótimo ponto de vista. Será que o ruim, o negativo, é sempre ruim mesmo? Ou é o referencial que a gente coloca nele? Eu acho que é o referencial que a gente coloca nele. Entende? É lógico que você ficar o tempo todo vivendo tudo ruim, não tem estrutura emocional que aguente isso. E isso é desestrutura. Sim. Mas será que a gente passar por uma coisa ruim é tão ruim assim? Ou é um lugar de transformação, que pode ser? Com certeza eu acho que é um lugar de transformação. Porque, Tati, se a gente... As experiências, eu pelo menos, né? As experiências ruins que eu passei foram que me moldaram, me amadureceram e colocaram em mim um limite do que eu aceito e qual ponto eu não aceito mais. Tipo, aqui por exemplo, existe uma linha reta. A pessoa, pra me amar, ela tem que passar dessa linha. Não pode ser nada menos que isso. Porque senão eu não aceito. Então, tipo, não aceito, não é pra mim. Então eu acho que as experiências ruins que a gente passa, a gente tem que usar como esse referencial que você disse. Exato. Então, eu pegar um conceito e entender ele é muito importante. Sim. Mas eu pegar um conceito e colocá-lo como verdade absoluta, aí eu estou tirando a subjetividade. Porque cada um sente e vive a vida de uma forma. Eu não tenho como determinar para todo mundo que vai ser desse jeito. Como? É verdade, tá? Entende? Sim. Então, o conhecimento, ele liberta. Mas desde que você coloque nele sua própria forma de existir e um senso crítico. Entendi. E, Tati, se a gente pudesse reescrever a história do amor, o que você acredita que a humanidade deveria aprender e se dedicar mais? Nossa. Pergunta bem complexa essa. Bom, primeiro eu acho que a gente tinha que aprender a amar. Acho que a gente está desaprendendo a amar. Assim, não sei se você pode chamar de simples, mas o básico, né? Eu acho que a gente perdeu o básico. A gente perdeu, por exemplo, a escuta, o afeto, o companheirismo, a empatia, o diálogo. Eu acho que é isso. A gente tem que voltar pro que é essencial. E aí a gente quer viver o topo, a gente quer chegar aqui no topo sem viver a base. Volta pra construção, sem construir alicerce. Entende? Como? Como que uma casa vai ficar de pé se você não vai lá e constrói alicerce? Como que o amor, a sociedade, como que a gente vai viver algo saudável se a gente não está fazendo o básico? Empatia, diálogo, respeito, afeto, companheirismo. Como? Se eu quero amar alguém, eu tenho que ter empatia, eu tenho que me colocar no lugar desse outro que é diferente de mim. Eu tenho que, pra ele é dessa forma, pra mim é dessa forma. Ok, mas como nós podemos construir um meio termo, um caminho do meio, que vai ser bom para os dois. Mas para isso, precisa dessas coisas básicas. Respeito, companheirismo, afeto, empatia, diálogo. Né? E tem mais outras coisas, mas eu vou colocar essas 5 como principais. Sim.
E aí a gente tem que começar exatamente fazendo o básico. A nossa sociedade está doente porque nós estamos deixando de fazer o básico. E é em tudo. A gente não recebe bom dia mais na rua. E quando a gente dá bom dia na rua, as pessoas falam assim, hã? Verdade. É verdade. É algo estranho, né? É, como se fosse... Hoje, o positivo, o básico, é agressivo. Como assim? E aí a gente quer construir uma sociedade melhor sem fazer o básico? Impossível. É impossível. É a mesma coisa pro amor. É voltar a viver o necessário, o básico. Tirar o egoísmo. Ver a subjetividade, mas não de forma egóica, sabe? De uma forma, eu existo, o outro existe e nós temos que existir. Tanto no amor como na sociedade. Sim. Aí eu acho que começa a melhorar. E eu acho que eu não tiraria nem colocaria nada nessa sua frase. Eu acho que é sobre isso, é sobre viver o básico. E depois de muito tempo, depois de anos, aí acho que a sociedade pode começar a incluir outros temas. Mas enquanto a gente não construir o básico, não recuperar o básico, o simples, eu acho que a gente vai continuar vivendo nesse padrão de doença, né? O mundo... E caótico, né? Caótico. E cada vez mais com adoecimento mental e emocional e psíquico mesmo. Sim. Porque eu almejo alcançar o topo de um prédio de 50 andares. Mas eu não quero subir as escadas para chegar em 50 andares. Eu quero chegar lá voando. Verdade. Nem elevador. E olha que a gente nem voa, né? Como? Entende? Sim. Não. Primeiro eu tenho que fazer o alicerce do prédio, construir o prédio. Depois que estiver pronto, subir os degraus até chegar lá em cima. Verdade. É um processo. Tudo na vida é um processo. E o que está nos adoecendo, várias coisas, é essa sociedade líquida. É essa sociedade de performance, de imediatismo. Tudo agora. Ninguém quer passar pelo processo. Nem de si mesmo e nem do outro. E no primeiro problema, na primeira dificuldade, eu desisto porque eu quero estar lá em cima sem fazer nenhum esforço. Eu quero ter um corpo bonito, perfeito, sem ter uma alimentação sadia, sem fazer atividade física, sem cuidar da mente, sem meditar. Mas todo mundo tem, então eu também quero. Gente, tudo na vida é um processo. E para esse processo acontecer, tem que existir o básico. Sim. Vamos reconstruir o básico, né, Tati? O básico, vamos reconstruir o básico. Lindo demais. Tati, agora para finalizar o nosso podcast, eu quero fazer um quadro que eu amo, que é o quadro Bate-Volta. Ok. Onde a gente tem perguntas dinâmicas, mas a gente para discutir um pouco sobre elas, tá? Perfeito. Então bora no Bate-Volta de hoje. Tati, amor é escolha ou destino? Talvez no primeiro momento pode ser um destino, de um acaso, mas depois passa a ser uma escolha. Concordo com você. Amar é sempre sentir ou também é decisão? Não tem como amar sem sentir, mas o amor, ou pelo menos a permanência do amor, é uma escolha. Existe amor sem respeito? Existe. Mas assim? Não é um amor saudável. São coisas que deveriam de estar no mesmo lugar, mas elas não estão. Às vezes a gente vivencia o amor, a gente sente o amor, mas a gente agride e é agredido. Isso não deixa de existir amor, Sim. mesmo que seja tóxico. Entendi. Então tem como sim. Só que é o parâmetro. É um amor saudável ou não é saudável? Ele faz bem ou ele não faz bem? Vale a pena ou não vale a pena? Qual é o custo disso? Entendi. Legal. Ciúme é prova de amor ou falta de confiança? Um pouquinho de ciúme é talvez uma coisa meio inata do ser humano que a gente gosta, sabe? Mas não é um ciúme que sufoca, que tira a subjetividade, que não deixa o outro existir, que proíbe, que maltrata, que violenta. Então, é outro tema que daria um podcast, né? Uhum. Mas, se o ciúmes for dessa forma, bem ponderadinha, só um sentir, um ato de expressividade do gostar, tudo bem. Mas se é um amor de posse, não tá nada bom.
Aí já começa a ser, né? Tóxico. Sim. Tati, amar e depender. Qual que é a linha que separa isso? Nossa, é outra coisa, né? Eu acho que não tem como amar sem depender. Sem estar ali um pouquinho na vulnerabilidade. O amor é vulnerável. Também acho, Tati. Se você não tiver vulnerabilidade, você não ama. Porque você tem que colocar pra fora, mostrar quem é você, ser aceito como você é. E pra você isso, você tem que ter vulnerabilidade. Só que não ao ponto de você inexistir. Não ao ponto de você deixar de ser quem é você. Sim. Então, de novo, caminho do meio. Tati, é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Quando eu era mais jovem, mais romântica, assim, sem um conhecimento que eu tenho hoje, eu achava que não. Porque como amar duas pessoas ao mesmo tempo? Hoje, na maturidade, depois de 17 anos de clínica e vivenciando com o outro, é assim. Porque existe várias linguagens de amor, de novo. Então, a pessoa ela pode amar uma em uma linguagem e outra em outra linguagem. E muitas vezes não consegue nem decidir o que faz sentido, né? Mas para ser saudável, teoricamente, né? Porque na minha experiência clínica, a pessoa quando vive esses dois amores, eu nunca vi vivenciar de forma pacífica internamente. Ela está em conflito. E aí ela vai ter que entender por que ela tá nesses dois amores e vai chegar uma hora, que é uma das perguntas, ela vai ter que fazer uma escolha. Uma escolha. Né? Interessante. Perdão e amor, Tati, inseparáveis ou não obrigatórios? Eu não acho que o perdão é uma coisa obrigatória. Mas quando você não faz, você vive atormentado. E para amar, você vai ter que perdoar. Para amar e continuar nessa construção, você vai ter que perdoar muitas vezes. Porque não tem como a pessoa não te ferir ou te fazer sentir alguma coisa, tanto positivamente quanto negativamente. Então, você vai ter... O perdão faz parte do amor, mas eu não acho que o perdão tem que ser algo sempre e recorrente se for através de uma violência, você entende? Entendo, com certeza. Numa coisa normal, por exemplo, tá nós dois e aí a gente tá namorando e de repente você fala de uma forma mais agressiva, que você não levantou o tom de voz, mas com palavras mais ríspidas. Sim. E eu me senti totalmente machucada e ferida com isso. Eu vou lá, vou sentar, vamos falar, no ideal, né? Sentar e conversar com você e expressar que eu senti magoada, ferida, com a sua forma de dizer. Se eu não perdoar, isso vai acontecer. Como que a gente vai construir esse relacionamento saudável? Aí vai voltar para aquele amor fluídico. Você me magoou, eu vou embora porque você é uma pessoa ruim. Não. Você teve uma vivência familiar que talvez na sua prática familiar isso seja normal. Pra mim, eu sou uma pessoa mais sensível? Não é, me machuca. Então vamos de novo criar um meio termo que vai ser confortável pra você e vai ser confortável pra mim? Entende? Sim. Então vai existir. O perdão ele é necessário no relacionamento saudável, mas num ponto que você perdoar e ser agredido, não é perdão, aí já é violência. E aí já não é válido. Entendi, Tati. Tati, amor próprio é uma condição para amar alguém? Acho que não necessariamente. Eu acho que você pode não se amar e amar o outro, com certeza. Eu também acho. Só que não vai criar um amor saudável. Vai ser algo que vai ter uns buraquinhos, eu acho. Muitos buraquinhos, né? E não vai ser aquele amor... É muito difícil construir um amor saudável sem você se auto-amar. É algo complicado, né? Não tô falando que seja impossível. Sim. Eu acho que nada é impossível com certeza. Dentro do ser humano, Sim. Entende? Mas dificulta. Sim. Então, é a mesma coisa do autoconhecimento, auto-amor, auto-respeito, auto-limite. Se você não tem isso, como que você vai fazer que o outro tenha por você? Fica não bem complexo. Verdade.
Tati, qual que foi o maior mito sobre amor que você já ouviu? Nossa, eu acho que é o mito da perfeição. Acho que eu também. Acho que o maior mito que eu já ouvi que é o amor é isso, é lindo, Perfeito. cheio de coisas bonitas. Você vai ver felizes para sempre. Sim! Que né? passa por uma dificuldade, sabe esses amores de filme? Que o casal passa por uma dificuldade e vence juntos, assim, sem nenhum tipo de conversa, tudo flui pro bem. Acho que é o maior mito que eu já ouvi. E eu acho que sim, hoje não na maturidade, mas eu na adolescência, sensível do jeito que eu sou, eu acreditei nesse amor, sabe? Sim. E eu acho que eu sofri muito por acreditar nesse amor que tudo pode, que tudo vence, que tudo perfeito, em que a pessoa só vai ter olhos pra você e você vai ser feliz para sempre. Sim. E a realidade não é essa. Lógico que existe amores saudáveis, mas esse amor romântico da perfeição, ele é uma história que faz muitas pessoas acreditarem e faz o sofrimento, porque ele não é real. E tudo que não é real gera sofrimento. Sim. Tati, o que dói mais? Nunca amar ou perder um amor? Olha, eu acho que dói mais nunca amar. Sério, Tati? Por quê? Porque o amor é um sentimento inato do ser humano. Nós nascemos com essa emoção, com esse sentimento. Ele faz parte da nossa existência. É como se a gente lutasse contra um fluxo que é natural, sabe? Sim. E eu não tô... Amor pelo próximo, amor por si mesmo, amor pelo parceiro, amor pelos pais, amor pelo irmão. A gente é esse ser que ama. A gente tenta bloquear isso de todas as formas. E quando a gente bloqueia demais, isso vai extravasar, aí eu vou pro inconsciente de outras formas, como doenças psicossomáticas, como depressão, ansiedade e muita coisa, porque se a gente não aceita o fluxo natural, nosso corpo fala, nosso comportamento fala. E não é uma dor talvez tão perceptível, mas ela é imensa. Eu imagino. Entende? Sim. Porque é natural, o amor é natural. É algo nosso. Né? É algo da nossa existência, da nossa espécie humana, entende? Sim. A gente tem a capacidade de amar e a gente tem que viver essa habilidade que é a capacidade de amar. E quando a gente perde um amor, bom, quando é amor, dói demais, demais. A gente acha que a gente nunca mais vai amar de novo, que a vida perde o sentido por um tempo, que a vida é ruim, que é injusto. É uma dor que... É o luto, né? É um luto. É o luto. Ela dilacera a alma, o coração, o físico. É verdade. Mas eu nunca vi, assim... A maioria das pessoas recupera desse amor. Demora. Cada um tem um tempo. É o tempo relativo. Sim, Mas recupera. Cada um no seu tempo, cada um da sua forma. E depois, ama de novo. É verdade. E não que o amor seja o mesmo, ou da mesma intensidade, ou da mesma forma, mas existe. É verdade. E a pessoa que nunca amou? Esse amor não é transbordado, ele nunca vai existir. Então eu acho que quem não ama dói mais do que quem permite se amar e perder o amor. Também acho. Peraí, gente. Desculpa esse tempo louco. A minha garganta não está preparada para essas trocas climáticas doidas de frios e calores. Mas, Tati, meu Deus, eu tô tão feliz com esse tema de hoje. Eu tô emocionado porque, meu Deus, que lindo. Você é muito incrível. Eu amei e eu acho que a gente vai chegar a tantas casas com essa mensagem tão linda. E eu espero que a gente possa modificar pensamentos através desse podcast e que a partir dessa modificação desses pensamentos que nós possamos ajudar pessoas a polir, a lapidar os amores delas, sejam com pai e mãe, sejam com namorado e namorada, namorado e namorada, namorado e namorado, que a gente possa plantar uma semente de amor na vida de cada um. Eu acho que tá faltando isso. A gente se permitir fazer o básico. Sim. E se permitir amar. Mesmo que muitas vezes esse amor não vai ser como a gente sonha.
mas simplesmente amar. E quando a gente amar mesmo, de verdade, se permitir ser esse amor, vivenciar o amor dessa forma mais leve e positiva, a gente vai ter uma transformação social. Porque quando a gente ama, a gente respeita, a gente tem empatia, a gente tem carinho, a gente tem afeto. O amor, ele carrega em si muitas coisas positivas. E por que não viver essas coisas positivas? E quando a gente vivenciá-las, há uma transformação. De dentro para fora e de fora para dentro. É verdade. E aí o mundo vai ficar melhor. Amém. Assim eu espero. Eu também. Então é isso. Que as pessoas possam aprender a amar. Que as pessoas possam reinventar o amor. Né? Que as pessoas possam sentir essa energia de amor que é transformadora. Que é de outro patamar. De outra energia. E que esse podcast possa chegar em quem precisa de ouvi-lo, né, Tati? Sim, eu acho que vale a pena escutá-lo, né? Eu também acho. Que as pessoas possam ter oportunidade. O amor é feito de perguntas, encontros, desencontros e aprendizados. Ele nunca é igual, mas sempre transforma. Hoje entendemos que amar é um ato histórico, humano e profundamente vivo. Obrigado, Tati, por compartilhar essa sua visão e nos ajudar a refletir sobre o amor em todas as suas formas. Que cada ouvinte saia desse episódio inspirado a viver o amor com mais consciência, coragem e intensidade. Por nada. Tati, as portas da Rádio Pontal estão sempre abertas para você, quando quiser voltar. Obrigada. E você tem alguma mensagem para as pessoas? Pode fazer suas considerações finais. Olha, a gente precisa de se autotransformar, né? A gente precisa de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais solidária. E para tudo isso acontecer, eu acho que passa também pelo amor. Passa por esse olhar para si e para o outro. E enquanto a gente não tiver essa construção, a gente vai sempre reclamar das mesmas coisas. Então é necessário se permitir fazer diferente. É fácil reclamar, mas o que eu, enquanto ser humano, posso fazer para construir uma sociedade melhor? E eu acho que pode começar com amor. Então vamos amar um pouquinho mais. Vamos amar. Vamos amar e vamos nos altamar. Tati, gratidão por tudo. Por nada. Volte sempre, tá? As portas da Rádio Pontal estão abertas para você. É só chamar. E eu vou chamar. A gente tava até conversando, a gente não vou dar spoiler. Mas irei trazer a Tati para outro tema. E extra, um tema que vocês nunca ouviram aqui em Itabira. E eu acho que nem vão ouvir fora do nosso podcast. Tá? Porque eu não vou deixar a Tati em outro. Vai vir só no meu. Será uma honra poder contribuir com o meu conhecimento e ajudar as pessoas. Como eu disse, conhecimento nos liberta. É verdade, tá? E como eu sempre digo para os nossos ouvintes, Tati, é um prazer entrar na sua casa. Um beijo para vocês. Um beijo no coração, como eu digo. E até o próximo podcast, que é no sábado que vem. Beijo. Até, beijo.